Bora, meu santo. Já compartilhou, Fábio. Agora é só tu abrir lá a apresentação, tá Não, compartilhada já. eu vou ter que minimizá-la. Ah. Agora sim. Então, tá todo mundo vendo aí, tá todo mundo presente. É importante a gente começar seguindo uma linha Estou. de raciocínio. Muito bem, Patrícia. Que Sim. bom que você está aí. Estamos Pergunta. vendo. Então, olha só. Oclusão em relação cêntrica. Vamos entender isso aqui. Oclusão em relação cêntrica. A oclusão relacionado ao contato dos dentes. E a relação cêntrica determinada pelas ATMs, tá? As articulações. Então, eu vou relacionar sempre, quando eu falar de oclusão, a dentes, e eu vou relacionar sempre, quando eu falo de relação cêntrica, as articulações temporomandibulares. Vocês lembram que na erupção dos incisivos, eu formei lá uma alavanca de classe 3, onde eu tinha os incisivos determinando a dimensão vertical e as ATMs determinando o ponto de partida da relação cêntrica, abertura e fechamento. Então, vem uma pergunta. Essa oclusão em relação cêntrica primitiva, ela é forçada ou é fisiológica ou não fisiológica? Fisiológica. Fisiológica, então ela se desenvolve naturalmente. E lembrem-se, aonde vão os dentes, vão as ATMs. Então, se eu tiver um contato deflectivo, o meu côndilo ele vai saltar ou ele vai fechar numa posição e desviar para outra. Aí já não é mais relação cêntrica. Para ter relação cêntrica, eu tenho que ter um eixo de fechamento único, porque a relação cêntrica depende dos dentes e os dentes dependem da relação cêntrica. Então, eu tenho ATM e dentes funcionando em harmonia, em equilíbrio. Então, quando eu tenho crescimento e desenvolvimento, essa erupção dos incisivos, que formam junto com a ATM como fulcro, uma alavanca de classe 3, eu vou ter a modelação para ver a indução da erupção dos dentes posteriores. E aí eu vou ter estabilidade, porque os dentes posteriores vão dar estabilidade. Mas essa estabilidade começa pela determinação de uma posição só. Então, o incisivo inferior bate na palatina do incisivo superior, determina a minha dimensão vertical de oclusão. Eu crio um espaço. Meu plano oclusal já não se torna mais paralelo à minha articulação temporomandibular, mas sim agora ele começa a assumir uma inclinação que precisa ser fisiológica. E isso vai determinar o efeito pantográfico, que eu vou explicar para vocês o que é. Então, eu posso, através do contato dos dentes anteriores, repetir essa posição de fechamento quantas vezes eu quiser. Será a mesma posição. Mas também esses dentes anteriores, eles podem formar uma guia também, excursiva, excêntrica. Então, eu posso pegar o alimento com os dentes anteriores e o próprio formato da palatina com a incisal do inferior, ele vai trazer o alimento para dentro da boca. Ainda não tem canino nesse início, nessa oclusão primitiva. Mas eu já consigo aprender o alimento. Então, o bebê mama, fazendo movimento de ir e vir, acionando os pterigoideus laterais para sugar o leite, mas ele precisa
precisa ser inserido na alimentação dele alimentos semissólidos e depois alimentos sólidos. A própria consistência do alimento, ela vai fazer com que essa oclusão se desenvolva. E aí, até os 12 anos de idade, eu vou ter a parede anterior da eminência articular, ou seja, eu vou ter um desenvolvimento do tubérculo zigomático e eu vou ter uma parede anterior da eminência articular, o que vai dar um ATM como é a nossa do adulto. Mas no bebê ela é plana, quando nasce é plano, então é plano e aí vai se desenvolvendo à medida que vai precisando. Então pensem que um bebê que só mama, ele vai, vamos dizer, atrasar o seu desenvolvimento fisiológico. Então ele precisa começar a comer alimentos semissólidos, depois alimentos sólidos, para ele se desenvolver fisicamente, para que o seu sistema estomatognático se desenvolva. Então, olha só, como é que se dá na natureza, então? Os incisivos começam a erupcionar e à medida que o bebê vai mamando, ele começa a machucar o peito da mãe. Nessa hora, naturalmente, ele pode até continuar mamando, mas ele não vai mamar por muito tempo. Então, o que acontece se o bebê não mamar? Eu estou fugindo da natureza. Mas se ele mamar por muito tempo também, eu posso estar comprometendo esse desenvolvimento do sistema estomatognático. Porque tem hora para tudo. Então é muito importante que ele mame, exclusivo até os 6 meses, e que após os 6 meses comece a se inserir uma alimentação semissólida e depois alimentos sólidos para o desenvolvimento do sistema estomatognático. Então olha como a gente não pode, eu vou estar sempre falando nesse assunto, a gente não tem como fugir de falar de alimentação, de nutrição, da área de fisioterapia, mais na frente de sono, de atividade física, porque o nosso paciente, ele não tem só dentes, como a maioria dos dentistas, apesar de não dizerem, né, acreditam. E mais, eles não só têm o elemento 34 ou 46, tem que olhar tudo como um conjunto. Por que aquela boca chegou àquele ponto de ser reabilitada? E será que a minha reabilitação, com os hábitos que o paciente tem, ela vai se manter por muito tempo? Será que eu vou estar entregando realmente uma boca reabilitada para aquele paciente, única e exclusivamente reconstruindo dentes? E aonde eu quero chegar? É a pergunta que não quer calar. Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Então, eu tenho que partir daqui e em determinado ponto eu tenho que traçar o meu plano de tratamento, a minha trajetória de onde eu quero chegar. Se eu não sei para onde eu vou, eu fico a cada consulta enrolando o paciente, tapando o buraco, mas eu não sei onde eu vou. Eu tenho que saber onde eu vou. Para eu saber onde eu vou, eu tenho que entender como funciona na natureza e procurar devolver para esse paciente, mas em algum momento eu vou ter que ter uma conversa com ele. Se eu identificar algum hábito ou alguma situação, ou algum tratamento anterior, eu vou ter que conversar com o meu paciente, fazer um diagnóstico para que ele não volte para aquele quadro em que ele chegou no meu consultório. Eu já tratei diversos pacientes que fizeram várias reabilitações, que gastaram uma fortuna na boca e que chegaram para mim para gastar de novo. Ora, se eu não mudar a direção, for na mesma direção que os outros foram, eu serei mais um que ele vai gastar e falar mais na frente. E mais, eu não vou estar comprometido com a minha profissão, porque muitos pacientes de reabilitação oral não acreditam mais na odontologia, não é naquele dentista específico, é na profissão. Isso é muito sério. Então,
Percebam como é muito importante que a gente tenha conhecimento do que faz para que não sejamos reabilitadores como todos os outros. Reabilitadores que colam unhas postiças nos esmaltes dos dentes dos pacientes e que só estejam trabalhando a fim de ganhar dinheiro imediatamente, porque eu não acredito que nem a longo prazo isso tenha sustentação, certo? Então, nós precisamos trabalhar com embasamento, com embasamento. Não é sair lendo 200 mil artigos científicos, porque não é isso que vai trazer conhecimento. Também traz conhecimento, mas você tem que ter o conhecimento básico, e é isso que a especialização se propõe. Mas o que eu quero é que vocês sejam especialistas pensantes, que vocês parem para analisar cada caso como se fosse o seu trabalho mais importante da vida. Então, vocês vão parar para analisar cada caso e descobrir por que aquele paciente perdeu aqueles dentes, ou por que aquele paciente está com dor, ou por que aquele paciente fraturou especificamente aquele dente e não outro, certo? Então, olha só, quando a gente vai para... Alguma pergunta até agora, gente? Alguma pergunta? Vou ativar o chat aqui. Não, tudo porque... ok. Tudo certo. Tá tranquilo. Beleza. Então, existe um desenvolvimento natural. Os incisivos erupcionaram. À medida que os incisivos começam a participar do fluxo de leite, vai haver uma redução do fluxo lácteo. E isso é fisiológico, tá? A natureza entende que está na hora de parar de mamar, certo? E aí começar a inserir outros alimentos, porque ninguém vai mamar o resto da vida, né? Então, cada fase da vida, ela vai proporcionar uma dieta pertinente àquela idade. O que é que a criança precisa? Precisa do leite materno? Demais. Mas depois, para o desenvolvimento do próprio corpo físico, as crianças precisam começar a ingerir outros alimentos para estimular também a flora intestinal, para que se comece a haver um desenvolvimento de outras partes do corpo também, para que a digestão que começa na boca seja completa. Então, quando você insere uma dieta sólida para a criança, você começa a dar uma maior variedade de metabólitos e começa a mudar. Você tem que ter no leite o líquido passa direto, como diz, né? Então, quando ele começa a mastigar aquele alimento sólido, ele vai demorar mais, vai ter mais tempo de absorção. Então, vejam como isso tudo é importante que se entenda. Quando a gente, por exemplo, reabilita um paciente, quanto de contatos, quanto de aproximação na mastigação entre os dentes esse paciente tem? Qual é a eficiência mastigatória? Olha só. Qual é a eficiência mastigatória que a tua reabilitação deu para aquele paciente? É muito importante entender isso, porque às vezes o paciente tem problemas sérios de estômago, e isso é quanto pior, melhor, né? Assim, vai ficando... O paciente não mastiga direito, o estômago produz muito ácido, aí ele começa a ter refluxo, gastrite, depois úlcera, aí o estômago não dá mais conta, aí ele começa a inflamar o intestino, aí tem inflamações no seco, e aí começa divertículos e problemas muito graves relacionados à má digestão. Má digestão e tipo de alimentação também. Então,
Será que um paciente que usa uma prótese total tem a mesma dieta de um paciente que tem todos os dentes naturais? Será que eu não tenho que conversar com o paciente sobre isso? Por exemplo, quando eu instalo uma prótese total pela primeira vez, um paciente que nunca usou, a gente precisa ter uma conversa longa com o paciente, explicando quais as limitações que ele vai ter na hora que eu instalar minha prótese total. Porque se a gente fala que ele vai ficar igual aos dentes naturais, sabe-se que não é verdade. E você precisa falar para o paciente, olha, com esse protocolo sobre implantes que eu vou te dar, você vai mastigar bem melhor do que sem dentes. Mas ele só vai te dar no máximo 50% da tua eficiência mastigatória. Então você vai precisar mastigar mais lento, você vai precisar prestar mais atenção na mastigação, para que você não venha ter problemas de ordem digestiva. É função do dentista. A gente precisa se valorizar, porque nós trabalhamos com a parte mais importante do corpo, que mais se usa, o órgão que mais se usa, o sistema estomatognático, para falar, para comer, para respirar, consciente e inconsciente durante o sono, a gente está usando. Então precisa se explicar as coisas para o paciente, mas com embasamento, com segurança. E para isso a gente precisa entender como foi que tudo isso se desenvolveu. Por isso eu estou dando tanta importância. Então, à medida que os dentes anteriores começam a se tocar, né, a incisal do inferior toca na palatina do superior, eu vou ter a guia para a erupção dos outros dentes. Mas eu queria que vocês entendessem como que funciona esse desenvolvimento, o que é efeito pantográfico e o que é deflexão. Olha só, a pergunta é, por que os incisivos anteriores vêm primeiro que os molares? Olha aí, lembra daquela história que quando a gente faz uma restauração alta, ou uma coroa fica mais alta, 1 milímetro lá atrás são 3 milímetros na frente? Isso é devido a esse efeito pantográfico. Eu mastigo um alimento lá atrás e meus dentes anteriores se separam. Mas quem determinou esse fechamento numa única posição? Os dentes anteriores determinaram a dimensão vertical e as articulações determinaram a abertura e fechamento em relação cêntrica. Então, quando vocês ouvirem falar em efeito pantográfico, é isso. Dúvidas até aqui, gente? Dúvidas? Não. Tudo ok. Os dentes posteriores, eles suportam a dimensão vertical. E aí, durante esse processo, eu preciso que haja um desgaste dos dentes de leite, as facetas de desgaste, que vão dando lugar à erupção dos dentes permanentes, que vão trazendo, eu vou repetir o que eu disse na última aula, que vão trazendo de guia dos caninos, que é esse início, essa oclusão primitiva, que é uma alavanca de classe 3, para uma alavanca de classe 2, quando eu começo... Uma alavanca de classe 2, quando eu começo a ter função em grupo, até uma alavanca de classe 1, quando eu começo a ter oclusão balanceada bilateral. E aí eu vou voltando com a erupção dos dentes a ter função em grupo nos dentes permanentes, e depois com a erupção do canino eu volto a ter uma alavanca de classe 3, como na oclusão primitiva.
Então, os incisivos guiam a erupção dos molares. Eles determinam a dimensão vertical, criam espaço para que os molares erupcionem, até que eles entrem em contato e passem a ser os estabilizadores da posição. Na dentição decídua, quem mantém essa dimensão vertical até a erupção dos dentes permanentes é o segundo molar decíduo. Ele tem raízes mais abertas e mais fortes. E ele é o último dente que cai dos decíduos para manter essa dimensão vertical. Mas lembrem que entre 6 e 7 anos, os molares permanentes já estão erupcionados. Então, à medida que a minha oclusão vai se desenvolvendo, eu vou estar sempre com a minha dimensão vertical garantida pelos dentes posteriores. Ou seja, eu preciso ter forças axiais, eu preciso manter essa dimensão vertical. E quem mantém essa dimensão vertical de forma mais axial na dentição permanente? Quem são os dentes na dentição permanente que mantém essa dimensão vertical com forças axiais neles? Os incisivos. As forças nos incisivos, elas não são axiais, elas são forças Então, oblíquas. é isso mesmo. Então, são os prés. Pré-molares. Os pré-molares são os dentes que mantêm a dimensão vertical com forças axiais. Por isso que pacientes que apertam os dentes à noite, esses apertadores terríveis, eles apertam. Eu já vi alguns pacientes fraturarem principalmente os primeiros prés superiores. Por que os primeiros prés superiores fraturam mais facilmente no apertamento? Vocês desconfiam? Por quê? Porque eles têm uma furca. Normalmente esses dentes têm duas raízes. E os premolares fraturam justamente na furca. A força é axial. Já nos outros prés, como eu tenho uma raiz contínua, a força dissipa. Eu posso ter fratura de cúspide, mas o dente fraturar longitudinal, eu já vi mais de um caso do primeiro pré superior fraturar e o paciente ir para o implante com dor e ninguém sabe o que é, dente rígido. E às vezes também sem ser rígido. Mas como a força é axial, aquele paciente, tem pacientes que durante o sono, eles apertam os dentes com uma força tão grande que eles podem fraturar esses dentes durante o sono. Olha só, que absurdo. Se eu não entendo como funciona o sono, eu vou passar a vida botando muleta nos meus pacientes, que são placas. Eu vou sempre botar placa. Mas o paciente usa ou não usa placa? Alguém aqui usa placa? Algum de vocês usa placa para dormir? Algum de vocês que está aqui nessa aula usa placa para dormir? Já usei. Eu devia. Não. Já Enquanto usei, não estou usando mais não. Por que você parou de usar? Porque a gente ajeitou aquele meu central e depois disso eu não fiz mais. É porque eu acho usar que uma... devolveu a direção vertical, não? Dela. Mas eu sinto que eu aperto muito. Eu aperto muito, entendeu, Fábio? Então, mas você pode apertar por diversas razões. Você pode apertar porque tem desvio, você pode apertar porque sua guia não está eficiente, e você pode apertar por razões que só você sabe de ordem psicológica, ou seja, estresse, porque você não, antes de dormir, às vezes fica no celular, você não Acho entra que em é sono. essa última aí. Então, mas será que a placa, se você não tira esse agente causador, será que essa placa vai resolver o problema? Será que o paciente vai usar ou não vai usar a placa?
Porque eu já tive pacientes que disseram, ó, doutor, eu usei aquela placa que o senhor me deu, mas mesmo assim eu quebrei meu dente. Ele usou a placa? Claro que não. Mas será que eu vou entrar nessa discussão com o paciente? Claro que não também. Então, assim, a gente precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema é dividir, é tratar e dividir a responsabilidade com o paciente. Se você não melhorar a qualidade do seu sono, fazendo isso, isso e isso, eu não vou poder fazer nada por você. Porque eu não vou passar a vida com você aqui toda semana, quebrando placa, quebrando dente. Quer ver uma coisa? O paciente que quebra a placa pode olhar para a mão dele que ele não tem unha. Ele rói as unhas todas. Tenho vários pacientes que quebraram placa, eu já olho logo para as unhas. Ele come as unhas todas. É um paciente altamente ansioso. Mas o que é que os livros mostram? Não, faça uma placa com reforço metálico. Dá vontade de escrever lá, faz uma placa de aço pro cara, né? Que aí ele não quebra. Quer dizer, não é com barreiras mecânicas, porque se um dente duro fosse a solução, a natureza tinha feito um dente duro. Mas o dente é tão perfeito que ele tem a dentina para absorver o impacto, tem a polpa para dar vitalidade a ele e tem o esmalte para proteger na hora de cortar os alimentos, que a gente nunca conseguiu fazer um material que tenha essas três coisas. Ou é duro como o esmalte, ou mais do que o esmalte, ou é mole como a dentina, né, uma borracha, e que desgasta, porque é mole, né? É resiliente, mas não tem a resistência do esmalte. Então, assim, a gente está muito longe de fazer um dente igual ao dente da natureza. Muito longe. Eu ainda tenho muita esperança nos polímeros. Acho que os polímeros são o material do futuro. Mas olha como a natureza é perfeita. Ela faz o dente de leite com esmalte diferente do dente permanente. O dente descido, o esmalte dele, ele se desgasta nessa fase de troca de dentição. Ele cria essas facetas de desgaste. Ele é um esmalte mais mole, é um esmalte mais facilmente desgastado. Então ele se desgasta fisiologicamente para dar lugar a uma nova dentição que vem, que é a dentição permanente. Então, nem o esmalte do dente descido é igual ao esmalte do dente permanente. Quer dizer, nós estamos muito distantes da natureza. Eu acredito que a gente deva, principalmente em pacientes bruxômanos, a gente deva, mesmo num trabalho definitivo, onde se queira trabalhar com cerâmica, deixar ao menos um arco em resina. O nosso futuro é trabalhar com materiais poliméricos. Nós teremos materiais que funcionarão como uma resina por dentro e uma cerâmica por fora, como o dente natural. Mas isso tudo em busca de copiar a natureza, que é o nosso grande sonho, né? É altruísmo puro, querer imitar uma coisa que não dá para imitar, mas essa é a nossa missão, como dentistas. Então, olha como é que funciona esse fechamento numa única posição. Então, minha mandíbula abre e fecha numa posição só. É a coincidência da máxima intercuspidação com a relação cêntrica. Então, ele abre e fecha numa posição só. Começa com os dentes anteriores e depois com a indução da extrusão dos dentes posteriores, que serão os estabilizadores, né? Quando eu tenho diferença entre relação cêntrica, oclusão em relação cêntrica e uma oclusão habitual, olha o que é que acontece. O meu dente toca numa posição,
Aí eu tenho oclusão em relação cêntrica nesse vídeo. Mas agora, quando eu tenho diferença, olha lá na articulação, ele abre e fecha numa posição só. Aí a gente vai entender como é que funciona quando olha lá, incisivo tocou e posterior tocou, tudo ao mesmo tempo. Quando eu tenho contatos deflectivos, olha o que é que acontece com o contato dos dentes e com o contato das minhas articulações. É aí que eu quero chegar. Contatos estáveis, lembra? Contatos estáveis e agora contato deflectivo. Ele toca e desvia. Toca e desvia. Quando ele toca e desvia, o que é que vai acontecer com a minha articulação? Ela vai fechar na mesma posição ou o meu côndilo vai sair do lugar? Se o meu côndilo sai do lugar, alguma consequência vai haver. Então, olha, por que é que os incisivos erupcionam primeiro? Primeiro, por conta do efeito pantográfico. Eles vão definir a minha dimensão vertical. Se eu não tiver essa centricidade, ou seja, se fechar na mesma posição, eu vou ter desvio, contatos deflectivos que vão incidir nas minhas articulações também. Então, repetindo, os dentes anteriores buscam a dimensão vertical e a oclusão em relação cêntrica, e os dentes posteriores, nunca esqueçam disso, eles consolidam a dimensão vertical. Então, os dentes anteriores buscam a dimensão vertical e os dentes posteriores consolidam a dimensão vertical. E aí, na dentição permanente, quando eu tenho oclusão mutuamente protegida, eu volto a dizer, eu terei dimensão vertical, relação cêntrica, guia dos caninos e contatos estáveis bilaterais e simultâneos. Quando eu consigo isso, o meu paciente vai estar reabilitado. Parece simples. Mas aí, com a extrusão dos dentes, começarão a aparecer as cúspides. E os últimos dentes, tanto na dentição descida como na dentição permanente, a irem para a sua posição final, com exceção do terceiro molar, né, são os caninos. Os caninos, eles só vão chegar permanentes lá pelos 12 anos, quando há a consolidação da minha eminência articular também. Olha lá o desenvolvimento da dentição descida. É muito importante entender por que essas raízes dos molares temporários são largas. É justamente para dissipar força e manter a dimensão vertical. Então, eles vão suportar todo esse impacto até que os caninos erupcionem. Então, o segundo molar descido, ele só vai ter cumprido a missão dele quando houver a erupção dos caninos. Aí eu vou ter dimensão vertical e início da desoclusão, mas aí eu também terei lá pelos 12 anos a eminência articular anterior, e essa eminência articular anterior vai participar da minha desoclusão.
Se eu não tenho estabilidade, eu terei contatos deflectivos. Olha como é que funciona. Quando eu não tenho a coincidência entre oclusão habitual e oclusão em relação cêntrica. Olha o que é que vai acontecer nos dentes posteriores e nos dentes anteriores. Nesse quadro do meio, eu tenho um exemplo de um dente abaixo do plano oclusal. Toca nele e desvia para anterior. Na hora que toca nele e desvia para anterior, o meu côndilo vai anteriorizar também, porque vai acionar o músculo pterigoideu lateral inferior, como se eu estivesse protuindo. Esse músculo entra em hiperatividade e o paciente sente dor próxima à região do ouvido e dores de cabeça na região do temporal. Então, quando o meu paciente está em oclusão de relação cêntrica, nesse desenvolvimento deve acontecer isso. Quando há o fechamento, os contatos estabilizam a mandíbula. Então, ele fecha numa posição só e se mantém estável. À medida que a gente associa os dentes de leite com a digestão, é muito importante para triturar seu alimento, com a inserção dos alimentos sólidos, que os dentes descidos permaneçam na boca o máximo de tempo possível, o tempo que eles têm que ficar. Então, a remoção de um dente descido antes da hora também pode atrapalhar o processo de desenvolvimento do sistema estomatognático. Olha que interessante. Ó. No bebê, o meu plano oclusal é praticamente paralelo à minha articulação e ele vai descendo à medida, olha só, olha como muda a direção. Nasce paralelo e aos 20 anos de idade, olha a direção do plano oclusal que vai sair na primeira vértebra, né? Vocês sabem disso. Hoje vocês sabem disso. O plano oclusal tem que se estender até a primeira vértebra, Atlas. E como se dá esse crescimento? Esse plano oclusal ele vai mudando de posição à medida que o indivíduo vai se desenvolvendo, mas esse crescimento ele se dá para baixo, então a mandíbula cresce para baixo e para diante. Esse para baixo e para diante, a resultante dessas forças é um plano inclinado oclusal que sai na primeira vértebra. Para que haja todo esse desenvolvimento, há de se cuidar na alimentação para que tudo se desenvolva de acordo com a natureza. É muito importante observar também, olha a posição da cabeça aqui, olha a posição da cabeça aqui, e quando o meu plano oclusal atinge sua posição final, olha a posição da cabeça em relação a essa reta. Então a minha cabeça tem um plano paralelo ao solo, aos poucos ele vai girando até que o meu plano oclusal saia na primeira vértebra. É assim que deve se desenvolver o indivíduo, o ser humano. Então, os dentes posteriores, eles se dispõem axialmente ao plano oclusal, ou seja, eles são perpendiculares ao plano oclusal. Se existir qualquer trauma, é porque alguma coisa não está se desenvolvendo em equilíbrio naturalmente. Olha o que é que acontece com o dente descido
o desgaste que acontece com o dente, com o molar descido, para a vinda do dente permanente. Olha aí, olha a forma do dente natural e o facetamento que ele vai tendo e a reabsorção que vai tendo na raiz, que vai sendo substituído pelo dente permanente, não nessa mesma posição, mas ele vai mantendo a dimensão até a erupção de outros dentes, até que ele sai e dê lugar a outro dente. No caso do segundo molar, vai dar lugar ao segundo pré. Então, olha o desenvolvimento, desde a dentição de leite, dentição mista, até a dentição adulta. Olha como que vai se desenvolvendo. Olha como é importante entender isso. Os dentes temporários têm menor quantidade de esmalte e maior quantidade de substância orgânica. Isso favorecerá o desgaste. Mas, qual a razão que motiva esse desgaste? Vocês já sabem responder essa pergunta, não? Qual a razão que estimula esse desgaste? O que é que vocês me dizem? Espero que vocês estejam por aí. Para o desenvolvimento, né? Para a erupção dos dentes permanentes. E para o desenvolvimento dos maxilares também? Também, desenvolvimento. Desde que você mantenha a dimensão vertical e insira alimentos que estimulem a erupção dos dentes, que induzam a uma nova oclusão, você terá esses dentes como mantenedores temporários dessa altura e guias para o desenvolvimento da oclusão permanente. Mas há de se entender esses dois fenômenos, que são os fenômenos de Christensen e de Lucy. Quando vocês leem os artigos, os livros, vocês vão passar a entender como são esses dois fenômenos a partir de agora. O fenômeno de Christensen é um fenômeno antero-posterior e o fenômeno de Lucy é um fenômeno látero-lateral. Olha aí, ó. Desoclusão improtusiva, desoclusão em lateralidade. Vamos entender isso. Então, a gente tem os caninos descidos promovendo desoclusão, e à medida que eles desgastam, eu vou entrar numa função em grupo e sequencialmente numa oclusão balanceada bilateral. Mas quem mantém essa dimensão vertical é o segundo molar descido. Por isso ele é o último a cair. E é muito importante eu entender que eu preciso ter um espaço uniforme nos dentes que são desocluídos. Se a criança insere muita glicose, ele vai ter, olha quando eu vou para a alimentação novamente, né? Se a criança tem uma dieta rica em açúcares, contribui para uma hiperatividade muscular. E aí você terá um facetamento parafuncional, ou seja, você terá o bruxismo. Então, o excedente de energia, ele tanto aumenta a atividade muscular, como eu vou falar de outro assunto também, que ele aumenta o excesso de energia na hora do sono. Então, é comprovado que crianças que têm uma dieta rica em açúcares, elas têm um sono mais intranquilo. E o bruxismo não é feito em sono profundo. Então, as crianças que têm bruxismo de sono, elas provavelmente têm uma pior qualidade de sono. É muito importante observar isso, porque a gente também observa isso no adulto. Então, esse facetamento ele pode ser fisiológico para estimular os centros de crescimento dos maxilares e ele pode ser patológico à medida que ele leva os dentes a uma destruição mais rápida.
Olha aí, essa relação corono-radicular, como que ela é fisiológica na destruição para a troca desses dentes, pela distribuição de força, né? Então, a natureza não faz nada sem uma razão de ser, né? Nada. Não faz nada sem uma razão de ser. Então, ó, eu começo com uma alavanca de classe 3, incisivos e articulação. Depois eu viro uma função em grupo, à medida que eu tenho os desgastes, e termino em oclusão balanceada bilateral, que é uma articulação de classe 1. Olha só, eu tenho desoclusão pelo canino, espaços uniformes. Olha lá, efeito de Lucy. À medida que os dentes se desgastam e que eles se movimentam, eu não tenho mais desoclusão, então não tem mais espaço. Até que vira oclusão balanceada bilateral. No adulto, que faz bruxismo e destrói tudo, a boca vira um moinho, onde as articulações se sobrecarregam devido à ausência de guia de desoclusão. Aí vem problemas mais graves. Pacientes bruxômanos que não abrem muita boca porque tem trismo, aumento da pressão intraarticular. Aqueles pacientes que acordam e dizem quando vão bocejar, escutam um estalo, porque não conseguem abrir a boca de manhã, porque a pressão intraarticular foi tão grande durante a noite. Então, as guias dos caninos, elas precisam existir para garantir a proteção das articulações. Então, uma pergunta importante, se a anatomia dentária é para se alimentar ou para mastigar? Vocês sabem responder essa pergunta, não? A anatomia dentária é para mastigar ou para se alimentar? Eu acho que para mastigar. Porque retém um alimento e vai triturar, partir, cortar, dependendo do dente. Olha a morfologia oclusal. E quando a gente falar em determinantes da morfologia oclusal, a gente vai desvendar esses hieroglifos orgânicos. É muito importante uma prática com vocês de enceramento e de provisórios, de restauração de resina de dentes posteriores, para a gente trabalhar construindo essa morfologia, para a gente entender o porquê dessas arestas, desses sulcos, dessas vertentes, dessas cristas. E olha, alguns pacientes de desdentado totais, né, que não têm dentes, se alimentam bem. E tem gente que não tem nenhum dente e morre de fome. Então, assim, a superfície, a anatomia dentária é para mastigar mesmo, tá? É para mastigar. Durante a dentição mista, o organismo tem o máximo metabolismo. Sem a troca dos dentes, sem o desgaste, os dentes podem erupcionar desalinhados. E alguns dentes que caem antes da hora também podem não guiar a erupção do dente permanente. Tem várias histórias de paciente com desvio de postura que perderam o dente de leite antes da hora. Eu tenho uma paciente que ela disse que começou a ter tontura e zumbido e sentir dor. Ela lembra que ela brincava de estrelinha, de rodar estrelinha. E um dia ela se sentiu tonta. E foi exatamente depois que o dentista tirou um dente de leite dela, antes da hora que estava cariado. Mas não era o dente de leite.
era um premolar permanente. Então ela ficou com um premolar a menos no arco todo. Ela teve um desvio para todo lado. Esse desvio, pela assimetria dos arcos, causou uma série de problemas para ela. Eu já trato ela há bastante tempo. Hoje ela não tem mais dor, nem desvio postural, mas ainda tem zumbido. Tudo provavelmente começou lá. E tem pacientes que arranjam o dente só de um dos lados, né? Isso diminui 50% também na eficiência da desoclusão. Lógico. É muito importante que eu tenha espaços uniformes, então observem quando vocês criarem uma guia que eu preciso ter o mesmo espaço entre os dentes de um lado e do outro. Eu não posso ter guias diferentes. É preciso fazer desgaste seletivo na dentição temporária? O que é que vocês acham? O que é que vocês Não. acham? Não. Depende. O odontopediatra precisa entender o que aconteceu, se o dente foi perdido antes da hora, se as facetas de desgaste estão acontecendo como a contento. Às vezes precisa sim. Às vezes precisa ajudar. Certo. Depende se a mão do homem entrou ou não. Mas tem um determinado momento que precisa ter oclusão balanceada bilateral para que a articulação temporomandibular se desenvolva e se torne o protagonista da futura desoclusão. Se eu não tiver uma articulação com formato correto, eu não vou ter uma futura desoclusão simétrica entre um lado e outro, por exemplo. Novamente o fenômeno de Lucy. Eu repito, quando eu tenho guia canina, o meu côndilo de balanceio ele vai para baixo, para o meio e para frente. E o meu côndilo do lado de trabalho, ele apenas gira dentro da articulação. Então, olha o que é que acontece no lado de trabalho e no lado de não trabalho. No lado de trabalho, eu vou ter uma separação dos dentes posteriores menor. E no lado de não trabalho, uma separação maior. Mas o meu côndilo, ele vai vir para baixo, para frente e para o meio, enquanto esse côndilo vai pura e simplesmente girar. Já no movimento protusivo, eu terei os côndilos para baixo e para frente. Por que eu estou falando isso? Eu já estou introduzindo esse assunto nos determinantes da morfologia oclusal. Eu já vou dar uma pincelada para vocês. Por que aqueles sulcos estão naquela posição? É muito importante que os caninos estejam convergentes, né? Tanto na dentição temporária como na dentição permanente. A posição da língua na hora de cortar os alimentos ou de incidir o alimento, ela funciona como um anteparo para manter o alimento naquela posição. E os músculos que envolvem os lábios também. Então, a bochecha empurra o alimento para a superfície oclusal ou incisal e a língua mantém esse alimento na superfície oclusal ou incisal. Sem músculos, a gente não tem mastigação. Então, na desoclusão, eu preciso ter espaços uniformes. Na desoclusão, eu preciso ter espaços uniformes.
Vocês vão perceber que tem várias reabilitações onde o espaço não é uniforme. Existem dentes que fogem do plano oclusal. Na protusiva é onde começa o desgaste da flor de lis e que vai aproximando os dentes com essas facetas de desgaste até que haja o desgaste também dos caninos. Tudo fisiológico para vir a dentição mista e depois a dentição permanente. Já na dentição permanente, eu vou ter desoclusão pelos incisivos e desoclusão em lateralidade pelos caninos. Mas eu sempre vou precisar de ter espaços uniformes, mesmo em protusiva como em lateralidade. Só que em lateralidade eu terei um espaço menor no lado de trabalho e um espaço maior no lado de não trabalho. Mas o espaço sem uniformidade já me demonstra que os meus dentes não estão na posição correta. Se eles estão na posição correta, eu terei espaços uniformes, tanto na dentição natural como na reabilitação oral. Vocês entenderem esse fenômeno de Lucy, entenderem novamente que há uma movimentação do côndilo de trabalho em rotação e do côndilo de balanceio ele vem para baixo, para frente e para o meio. Esse fenômeno de Lucy é o efeito da desoclusão canina. Deve ser canina. Alguns autores comentam que a função em grupo é uma degeneração da guia canina. Então, o meu canino desgasta, meu premolar começa a tocar, até que vários dentes começam a tocar. Então, a desoclusão canina na dentição temporária, ela não demora muito tempo, porque o canino se desgasta, os molares descidos começam a tocar, até que todos os dentes tocam numa oclusão balanceada bilateral. Isso na dentição decídua. Então, qual é a função desse plus canino? Ou seja, quando o canino sai do plano oclusal, ele é maior do que os outros dentes. É exatamente desocluir. E esse plus canino na dentição decídua faz com que o canino desgaste primeiro do que os outros dentes. Começa com guia, até que vai ficar sem guia. Mas quem mantém essa dimensão até o fim? O segundo molar decíduo. É ele que mantém até o fim. Então, olha, eu já tenho aqui o desgaste do canino e já toca ele e o segundo molar. Vai haver desgaste até que toquem todos. E aí a minha articulação vai se desenvolvendo até que ela seja a protagonista da desoclusão na dentição mista. Dessa forma, eu vou ter o desenvolvimento das curvas de Spee e de Wilson. Eu vou induzindo o desenvolvimento das curvas de Spee e de Wilson. Mas olha aí, surgindo o determinante da morfologia oclusal. Olha, é disso que a gente vai falar mais na frente. Por que os sulcos estão nessa posição, tanto os sulcos principais como os sulcos secundários, e por que essas vertentes estão nessa posição. Isso aqui vai dar uma ideia do que serão os determinantes da morfologia oclusal. É a cópia do movimento do ciclo mastigatório. Isso vai ajudar muito a entender o que é, como os movimentos do ciclo mastigatório,
eles desvendam os hieroglifos da anatomia dentária. Então, primeiro, o facetamento dos dentes temporários é uma forma de modelar as futuras curvas dos arcos. Olha só, esses desgastes, né, dos caninos e dos molares dão lugar a um ATM que passa a ser a protagonista dos movimentos excêntricos mandibulares. Ou seja, agora que os dentes se desgastam, a ATM passa a ter uma necessidade de desenvolver sua forma para que ela seja o protagonista do futuro movimento excêntrico mandibular. Imagina um paciente desdentado total, em que eu vou colocar 2 protocolos nele. De onde eu vou tirar a futura guia canina desses protocolos? Ela vai estar de acordo com o quê? Com o quê? Essa guia canina que eu vou criar num paciente desdentado, em 2 protocolos, por exemplo, ela vai estar de acordo com o quê? Quem é que vai determinar essa minha guia? Os limites dessa minha guia canina, que já não existe mais como natureza, que eu vou reabilitar. Quem vai determinar são o meu Quais são as protagonista. medidas faciais, Fábio? São as ATMs, do jeito que elas estiverem. Elas vão determinar essa nova guia canina que foi perdida. Então, a partir desse momento que houve o desgaste e a queda do dente permanente, que começou, do dente de leite, que começou a surgir os dentes permanentes, as articulações sendo protagonista dessa nova desoclusão, ela vai servir para me mostrar como são essas curvas. Por isso que quando a gente vai fazer próteses totais, a gente faz o desgaste funcional de Patterson. Ou vocês acham que esse desgaste funcional de Patterson é igual em qualquer paciente de prótese total? Se fosse, bastava a gente aquecer uma placa de SPI e passar no rodete de cera. Mas não é. Se eu quero personalizar para aquele paciente, eu vou estar pegando o formato da minha eminência articular. Como que funciona naquela ATM? Eu vou personalizar aquela ATM do meu paciente. Então, ela vai passar a ser o protagonista, a minha guia para desenvolver essa nova oclusão. Então, os dentes permanentes se integram aos espaços que foram dados pelos temporários, e aí a oclusão balanceada bilateral dos dentes desgastados modelará os dentes nessa curva de SPI e de Wilson. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, para ver se vocês entenderam nesse transcorrer do curso, é, por exemplo, por que os molares inferiores têm uma inclinação lingual? Vocês já pararam para pensar? Eles não são voltados para a lingual? Sim ou não? Alguém sabe me dizer por quê? Fisiologicamente, paciente sadio, classe 1. Por causa da inserção dos feixes musculares, Que feixe muscular, Guilherme? pterygoideu e masseter, a inclinação deles para as forças axiais. Ele segue a inclinação do pterigoideu medial. Medial. Para as forças segue- axiais, né? Então, ele segue a inclinação do pterigoideu medial para ele funcionar nessa posição que ele está, para ter a maior eficiência mastigatória, porque a força axial mais axial da boca é nos pré-molares, não nos molares. Mas para facilitar que o alimento vá para a mesa oclusal e se mantenha na mesa oclusal, ele precisa estar na posição paralela aos músculos pterigoideus mediais. Por isso que tem pessoas que têm molares mais lingualizados e outras pessoas que têm molares menos lingualizados. Vou dar um exemplo. Quem tem arco triangular
tem cúspides mais íngremes, fossas mais profundas e molares mais inclinados para a lingual. Pacientes que têm rebordos mais quadrados, eles tendem a ter cúspides mais baixas, fossas mais rasas e molares menos inclinados. Mas olha o biotipo do paciente de rebordo quadrado. Ele é normalmente aquele paciente com o rosto mais quadrado e ele é normalmente aquele paciente que tem uma tendência maior para ranger os dentes quando ele entra na parafunção. Já o paciente que tem rebordos triangulares, fossas mais altas, cúspides mais profundas, ele tem uma tendência maior quando entra para a função a apertar os dentes. Parece loucura isso, mas parem para pensar. Vejam se não é assim que funciona. Então, eu tenho... será que é correto colocar essas coroas de aço em dentes descidos? Como é que eu vou ter o desgaste fisiológico para vir a dentição permanente? Se precisar restaurar dentes descidos, restaure com resina. E aí ele conta essa historinha aí do sapato, né? Onde ela faz uma analogia entre um sapato mais alto e o que acontece na dentição também. Então, é lógico, se eu não tiver o desgaste, essas coroas de aço vão servir como contatos deflectivos. Então, o desgaste ele começa pela palatina da guia anterior, né? Até que vá destruindo a flor de lis, e aí vem o desgaste dos caninos. Esse AF é altura funcional, né? Então ele diminui a altura funcional e o ângulo de isoclusão praticamente some. E aí eu vou tendo o espaço livre à medida que... Olha o ciclo mastigatório como é que funciona. Então eu venho, pego o alimento, ele vem para dentro da boca e vai sendo triturado. Olha agora como eu já tenho... Aqui eu tinha guia, aqui só tocava segundo pré e canino, aqui agora já um contato uniforme, já tem função em grupo, tudo fisiológico, tá? E com isso eu vou tendo a maturação do sistema nervoso central. Então, olha só. Eu evoluo de guia canina para função em grupo posterior e depois a oclusão balanceada bilateral. Isso tudo para induzir a dentição definitiva, tá? Olha a evolução, então, da ATM plana, erupção dos incisivos, até guia canino e depois função em grupo. É nisso que eu quero chegar. Olha agora. Agora já não tem mais espaço uniforme. Mas com essa função em grupo, no lado de balanceio, eu terei um espaço uniforme. E à medida que isso vai se desgastando, lá eu também não terei mais espaço uniforme.
Eu terei contatos. Aí será a oclusão balanceada bilateral. Eu evoluo de uma alavanca classe 3, quando eu tinha guia anterior, para agora uma alavanca classe 2. Até que eu evoluo de uma alavanca classe 2, quando eu desocluo um lado pelo outro, para tocar os dois lados, e aí eu seria uma alavanca de classe 1. O que acontece é que as articulações, elas serão agora o principal protagonista das curvas de Spiel-Wilson, da futura, que guiará a futura desoclusão. Então, vamos tentar entender agora como funciona esse mecanismo para dar condição para a erupção da dentição permanente, porque, na verdade, a dentição temporária, a dentição mista, né, que está entre a dentição decídua e a dentição permanente, ela consegue dar condição o desgaste da dentição decídua e a erupção da dentição permanente, feito de acordo com a harmonia da natureza, ela vai dar condição para o desenvolvimento de um sistema estomatognático, de uma oclusão no adulto com máxima eficiência mastigatória, sem interferência oclusal. Mas todo esse desenvolvimento, esse crescimento da raiz, essa extrusão e essa indução dos pontos de contato, ela deve se dar de acordo com essa função, com esses desgastes e essa alinhamento tridimensional dos dentes no arco. Repetindo, então, ele passa de uma dentição por desoclusão canina para uma função em grupo, até que esse desgaste da altura funcional das cúspides leve a uma oclusão balanceada bilateral. Quando se chega à oclusão balanceada bilateral, a articulação passa a ser o novo protagonista que vai determinar as curvas de Spiel-Wilson. Olha só, quando eu chego à oclusão balanceada bilateral, eu chego a uma alavanca de primeiro grau. Se nessa oclusão balanceada bilateral eu tiver, por exemplo, uma coroa metálica no dente temporário, eu poderei gerar um contato deflectivo que aí sim gerará problemas irreversíveis nas articulações. Porque nesse período aqui, a articulação precisa ser o protagonista da futura desoclusão. Olha lá, então, eu tenho primeiros premolares erupcionando para, junto com os primeiros molares, manter a dimensão vertical e o desgaste dos dentes com oclusão balanceada bilateral, esse fenômeno de Luce, essa desoclusão, começará a ser formada novamente, tendo as ATMs como protagonistas. Dúvidas até agora, gente? Vocês não me perguntam nada, ou não estão entendendo, ou estou entendendo tudo? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta.
Tá Sim ou não? caminhando, tá caminhando. Tá caminhando? Não, tá sossegado. Tá fluindo. Vai falando e a gente vai entendendo, né? É. Vê, Mas dizer que tá sabendo de tudo já é outra coisa, né? É outra história. Fábio, vê só, você fala nesse desenvolvimento aí. Estamos mas absorvendo. Fábio? Tô ouvindo bem. Oi. Esse desenvolvimento, você fala que seria assim, isso é o ideal, mas nem sempre você vai ter um desenvolvimento equilibrado dessa forma. Por exemplo, meu filho, os incisivos dele, os centrais, erupcionaram todos, o primeiro dente dele é gigante, né? Então, todos fora de posição. Então, você tem que intervir aí. Então, aí você já não vai ter esse equilíbrio, né, Que da idade natureza, ele tá? porque você está interferindo nisso. Que idade ele estava? O Bruninho hoje está com 9, mas assim, os centrais Mas, dele eram gigantes. mas O erupcionaram. central dele estava quase totalmente girado, entendeu? Então, É. assim, ele tirou o lateral, teve que posicionar o central, porque não ia. E até porque esse central, ele já ia gerar uma interferência, porque ele ia tocar no incisivo inferior de uma forma que não era o ideal, porque ele estava Mas tocando quase como foi a erupção dos dentes descidos? normal, ele tinha diastema, inclusive. Só que tem uma discrepância assim, gigante. O dente dele é enorme. Então não tinha espaço. Tem até as fotos antes, né, de colocar o aparelho e dos descidos. Os descidos eram todos alinhados, tudo direitinho, erupcionou, tudo, não perdeu nada antes do tempo. Mas assim, o central dele era quase girado 180, entendeu? Ele foi girando depois que tirou o lateral. Aí alinhou, mas assim, essa sequência da erupção dos outros, eu não sei se vai ocorrer nesse equilíbrio, como a gente está vendo aí. Agora, esse desgaste todo, por exemplo, de canino, que eu nunca nem tinha prestado atenção que teria que ser dessa forma, ele tem. O canino dele é completamente, que eu achei até que era um bruxismo exagerado e que podia até vir a desgastar os centrais, né? Porque como ele não tem guia, que a gente acha que tem que ter, mas não tem, né? Que a gente está vendo aí. Mas não sei se essa sequência vai seguir, né, um equilíbrio como a gente está vendo aí, não. Então, aí como que trata uma criança como essa? Primeiro você deve observar se a alimentação dele está sendo favorável à erupção dos dentes e a esse alinhamento tridimensional, que é o que eu vou falar agora, que é para servir como a alimentação, ela serve como um estímulo para esse alinhamento tridimensional e induz a posição que esse dente vai. Então, a gente precisa ter necessidade para poder gerar a função. E o segundo aspecto Fábio, é que quando o ortodontista intervém, ele precisa ter esse conhecimento para ele ajudar que os dentes vão para a posição sem atrapalhar o processo da natureza, entendeu? Porque não é só a questão de posição de dente. Veja, não é só a questão de posição de dente. Lembrem-se, aonde vão os dentes, vão as articulações. É uma questão de pensar em como esses dentes não vão atrapalhar o desenvolvimento das articulações. Porque lembre-se que a gente só vai ter eminência articular formada aos 12 anos. E ela se forma de acordo com a palatina, o contato entre a incisal do inferior e a palatina do superior. Fábio, mas aí não pode entrar também uma discrepância de Bolton. E aí o ortodontista ele pode intervir fazendo aquelas extrações seriadas para facilitar. E, lógico, associar com a alimentação. Oi. Eu nunca vi um paciente com discrepância de Bolton que tivesse qualquer problema de disfunção sem intervenção da ortodontia e que depois ele não pudesse ser... Se ele está em equilíbrio e o problema é estético, não possa ser restaurado com resina, por exemplo. Porque os pacientes que têm discrepância de Bolton, a ortodontia não pode fazer tanto por eles, não. Então, nesse caso, assim, do que normalmente Melu está falando, o dente dele é muito maior. Então, assim, ele não vai ter espaço. Aí teria que entrar naquelas extrações seriadas para facilitar, para posteriormente ver se vai ter um excesso de estrutura ou a falta.
Oi? Veja, é preciso se observar, porque essa questão da gente dizer que não vai ter espaço, às vezes é muito precoce. Veja, veja o Sim, que a eu gente sei fala que no agora. caso dele. Eu vou ter o Por isso, desenvolvimento ósseo, a oi, expansão dos arcos e o posicionamento tridimensional no arco. Então, às vezes, eu acho que não vai ter espaço porque os dentes são grandes, e o cara dá um pico de desenvolvimento. Assim, é impossível sim, que o menino de Melu não eu seja estou alto, entendendo. que o marido dela é alto e ela não é baixa. Então, o que é que Eu acontece? Os dentes são grandes, aguardar um ele pouco vai ter o mais, cara fazer. grande. Isso. Mas veja, aí entra essa questão de você ter uma interferência ou uma, por exemplo, o central dele, da forma que ia, ele já ia começar a ter desgaste no bode sisal, porque ele estava batendo de uma forma errada no incisivo inferior, entendeu? Então, aí o que é que faz? Vê, você faz nele, o caso dele fez o quê? Uma disjunção. Ele tinha uma mandíbula apropriada, mas a maxila dele era um pouquinho atrófica. Então, ele fez usou aquele aparelhinho, como é que chama, Ana? Me ajuda aí. O Hirax. O Hirax, como é. chama. E aí ele fez. Quer dizer, aí eu acho que você já interferiu em toda a natureza, mas, na minha Isso visão, eu também acho que precisava ser feita alguma coisa, porque estava muito desarrumado o arco superior. Porque senão ia causar uma outra ia coisa. interferir a erupção dos outros, ia ter desgaste. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E aí como é a isso que respiração dele? Oi? Respiração. Como é a respiração dele? Eu achei que depois que ele fez, ele melhorou a respiração, entendesse? Depois Mas que ele é ele posicionou os dentes, ele é respirador altamente, tem que observar isso, ele é respirador bucal ou... Ele tinha alguma dificuldade respiratória? Tipo adenoides Não, Fábio. Ele, assim, o que eu relatei assim, para o ortodontista é que eu achei que ele, inclusive, depois ele melhorou um pouco o sono, porque o problema dele é sono, entendeu? A alimentação, ele se alimenta muito bem, mas não dormia bem. E eu achei que ele melhorou. Então, eu acho que ele tinha realmente alguma dificuldade, tanto é que até a homeopata ela dizia que às vezes o problema da criança não dormir bem é exatamente respiração, que a gente acha que não é. E aí eu não sei a interferência disso, mas eu percebi, também não sei se até pelo crescimento, porque a criança quando vai ficando mais velha, ela passa a ter um sono melhor. Não sei se eu associei isso a essa situação, mas assim, aí é o que a gente fica em dúvida. Será que a gente interferiu na hora errada? Mas eu acho que não, porque o incisivo dele ia começar a ter desgaste no borde incisal, realmente, porque ele estava tocando de uma forma totalmente errada no inferior. E essa interferência eu acho que viria na erupção de todos os outros, ou não? Depende, porque esse desgaste que acontece na dentição decídua e que leva-se durante a dentição mista, ele não acontece na dentição permanente. Então, depende se ele adquirir um hábito de parafunção ou não, mas, assim, eu não acho que deva inexistir, assim, que deva parar de existir a ortodontia, não, é o contrário. Eu só acho que o ortodontista precisa entender que ele pode ajudar a natureza a agir, mas que alguns fatores eu sinceramente não acredito que determinada criança ela foi. Ela tem no código genético dela que ela vai ter dentes mal posicionados. Tem alguma coisa que influenciou na erupção desses dentes, que esse alinhamento tridimensional que a gente está falando aí agora, ele tem a ver com o código genético, mas ele muitas vezes, eu não estou dizendo que é o caso do seu filho, mas muitas vezes tem a ver com respiração e sono, entendeu? Que é assim, o desenvolvimento. Por que ele tem uma mandíbula que se desenvolve perfeitamente, tem uma maxila trésica? Isso é uma coisa que precisa ser observado, até para se entender no adulto, se ele tiver alguma informação dessa da infância para te dar, não, eu usei aparelho porque eu dormia mal, eu tinha olheira, eu estou dando um exemplo aqui. Mas você está dizendo tudo que ele tinha, olheira. Então, então, essa criança, a gente como dentista, não pode agir como os médicos, que não, o gasto que não manda o paciente para o dentista para ver se ele está mastigando bem, porque ele tem um problema de estômago. A gente precisa agir da maneira
contrária, né? A gente precisa pegar essa criança e mandar para o otorrino e dizer, ó, eu quero um parecer do otorrino, porque se meu filho está tendo um sono de má qualidade, pode ser que ele esteja respirando mal, entendeu? Ou de um nutricionista, ó, que tipo de dieta com menos açúcar eu posso para ter uma quantidade de energia ruim menor e que essa criança possa ter uma qualidade de sono melhor, entendeu? Mas as crianças que dormem mal, tá muito, sempre eu vejo muito associado a respiração de má qualidade também. Não só a questão de tecnologia, né, de luz, que aí não vai haver produção de melatonina na hora certa e a criança realmente não vai entrar em sono profundo. E isso é uma coisa que a gente vai fazer uma aula de sono um pouquinho mais para frente, mas isso é uma coisa que influi muito na qualidade do sono da criança. Mas deve-se mandar algumas crianças para o otorrino, para ter um parecer do otorrino, certo? Porque na hora que a gente tem esse desenvolvimento, em que posição esse dente vai, então? Será que esse dente vai vir mais para vestibular? Ou o canino vai vir lá na vestibular e não vai ter espaço para ele? Essa maxila não vai se desenvolver? Existe, claro, um código genético, mas existe a erupção que vai dar esse alinhamento tridimensional dos arcos também, para gerar espaço para que essa criança tenha os dentes bem posicionados, tá? Então, olha só, os primeiros molares inferiores permanentes, eles saem lingualizados, inclinados, e o primeiro molar superior, ele sai vestibularizado. Lógico. O alimento precisa ir para a mesoclusal, então o molar superior ele tem que estar vestibularizado para o alimento se manter na mesoclusal. E o molar inferior tem que estar lingualizado, seguindo a inclinação do músculo ptergoideu medial, justamente para que o alimento se mantenha na mesoclusal. Esse conjunto de posicionamento do dente superior e do dente inferior é que vão formar a zona neutra, que é onde o paciente nem morde a língua, nem morde a bochecha, e onde há uma eficiência mastigatória maior. A gente tende a associar a eficiência mastigatória a contato dental, mas a posição tridimensional do dente também dá eficiência mastigatória. O dente tem uma posição tridimensional no arco. Então eu vejo muita gente fazendo coroas de molares ou muito axial, no caso dos molares inferiores, ou superiores, lingualizadas, porque não joga a custe vestibular, a custe de balanceio para vestibular. O objetivo dessa custe ser vestibularizada, essas custes vestibulares, é justamente para manter a bochecha afastada da mesoclusal. Quando você erra nessa posição, o paciente morde a bochecha. Quando você erra na posição do dente inferior, numa montagem de prótese total ou prótese removível, numa reabilitação, o paciente morde a língua. Vocês entenderam isso, não? Entenderam, gente? Então, olha só. Olha o que acontece quando a gente volta a falar de determinante da morfologia oclusal. Olha o que acontece. Eu tenho contatos e a posição desses sulcos, elas estão em acordo com a eficiência mastigatória. Ou seja, o sulco principal ele vai permitir que o alimento passe de um dente a outro. Os sulcos secundários, eles têm um direcionamento próprio de acordo com a desoclusão, com o lado de trabalho, com o lado de balanceio. E as angulações das cúspides vão determinar, das arestas que formam as cúspides, elas vão determinar a máxima ou mínima ou média eficiência mastigatória. Porque o alimento está entre os dentes, mas os dentes não se tocam. Se o alimento está entre os dentes e esses dentes não se tocam, o que é que eu vou ter? O que é que eu vou ter? Eu vou ter dentes que só amassam o alimento. Mas se eu tiver uma anatomia definida,
Se eu tiver uma morfologia oclusal definida, eu vou conseguir triturar o alimento e vou aumentar a minha eficiência mastigatória. Então, olha a fisiologia, gente. Eu tenho uma ATM plana, saem os incisivos, depois eu passo a ter guia canina, evoluo para uma função em grupo e depois para uma oclusão balanceada bilateral. Essa oclusão balanceada bilateral, com a erupção dos dentes permanentes posteriores, eu passo a ter novamente uma função em grupo, é isso que a gente vai continuar. Depois, com a erupção dos caninos, lá pelos 11, 12 anos, eu volto a ter uma guia canina, certo? E aí eu vou ter a minha articulação totalmente desenvolvida aos 12 anos com o desenvolvimento da eminência articular anterior. Dúvidas? Tem. Fábio, tu pode repetir aí essa sequência? Tu podias repetir essa sequência aí? Você vai ter, tu repetir essa sequência aí dessas fotos? Na dentição, quando o bebê nasce, a ATM dele é plana, porque ele só precisa sugar o leite. Depois eu vou ter a erupção dos dentinhos de leite. E aí os incisivos vão determinar a dimensão vertical. E a ATM vai determinar a relação cêntrica. Eu vou criar um espaço entre os incisivos para que erupcione os dentes posteriores descidos. E por último, os caninos. Quando eu tiver canino, eu vou ter guia canina. Depois, com desgaste do canino, eu vou passar a ter função em grupo, nos posteriores. Com desgaste dos posteriores, eu vou tocar os dois lados. Eu vou ter função em grupo dos dois lados, que é a oclusão balanceada bilateral. A minha TM aqui passa a ser o meu guia da desoclusão. Ela vai ser o protagonista da desoclusão. Com a erupção dos dentes posteriores permanentes, eu vou passar a ter função em grupo novamente, ou seja, um lado desocluindo o outro pelos posteriores. Com a erupção do canino, eu vou voltar a ter desoclusão pelo canino, permanente agora, certo? E aí a minha articulação, ela vai passar a ser, agora o meu plano oclusal vai sair na primeira vértebra e vou passar a ter uma dentição permanente. Mas se eu perder os dentes e passar a usar uma prótese total, a tendência da minha articulação é ficar plana, igualzinha do bebê. Então, a minha dentição desenvolve, involui para uma oclusão balanceada bilateral, vamos dizer assim, e depois evolui para uma função canina na dentição permanente. Entenderam isso aí? Não? É assim que funciona, fisiologicamente falando. Entendi, obrigada. Certo? Então, eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês têm sugestões. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio para a gente chegar até os determinantes da morfologia oclusal e chegar até